Salve, salve, Pod Action Brasil, começando, estamos no ar com mais um episódio. Eu sou Diego Ávila e aqui na apresentação comigo, Vini Vargas, direto da Europa. E aí, Vinão, como é que está? Vini, tá no mudo. Isso, depois a gente edita isso aí. Já é a primeira edição aí, Diego, vai ter que fazer. Maravilha, vamos lá então para começar o nosso papo tudo certinho por aqui, Diegão. E hoje nós vamos falar de situações aí que nem nos damos conta, mas no nosso dia a dia tem uma interferência gigante. E para quem, como a gente fala aí, para os treinos também, a galera que está treinando, agora por exemplo, está nos acompanhando, já vai perceber também a importância desse assunto que nós vamos falar hoje. Exatamente. Bom, sabe, né, que a gente está lá no Instagram, @PodActionBrasil, vai lá, segue a gente no Instagram, a gente está no YouTube também. Nosso canal pode ver aí quem é que está falando, né? Não são só vozes, tem rostos também, então vai lá, curte a gente também na versão videocast. Pois hoje a gente vai falar de sono, Vini. Vamos falar sobre sono. Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, sabe? As pessoas meio que estão se acostumando, às vezes, a dormir mal, a dormir pouco, ou as duas coisas, né? Falo por experiência própria. Enfim. Bom, o motivo da gente falar sobre isso é bem simples. A média do ser humano é dormir 1/3 de sua vida. Então, veja o quanto é fundamental ter uma qualidade de vida também no sono, né? Ter um bom sono. Nosso convidado, médico graduado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, psiquiatra pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e também fez sua especialização em terapia cognitiva comportamental, Dr. Tiago Santisteban, que eu descobri há pouco, antes da gente começar a gravação, que não é gaúcho, eu achei que fosse. Mas tem um sotaque bem gaúcho já está bem com a cara de ser gaúcho. Tiago, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, e do sotaque não tem o que fazer, já estou aqui há alguns anos, a esposa é gaúcha, já moro aqui, não tem como escapar, né? Tiagão, quando eu estava conversando com o Dieguinho e a gente estava falando sobre o episódio, ele comentou que ele não sabia, né, se nós conversávamos sobre o que é um bom sono, falar sobre um sono, né, um sono ruim, ou sobre insônia. Então a gente vai começar pelo bom sono, né? O que afinal seria uma boa noite de sono? Muito bom, vamos começar pela parte mais positiva da história. Avaliar o sono de várias formas. Tem a forma mais clássica, que é perguntar para o paciente o quão você acha que seu sono é bom, de 0 a 10. Geralmente eles vão acertar, depois comparando esse valor com alguma escala mais padronizada. Tem algumas perguntas comuns que pode fazer, por exemplo, você acorda descansado? Você acorda e de manhã, se não tomar um café, você vai se sentir bem, vai conseguir produzir? Você, durante o dia, tem uma necessidade enorme de descansar ou sente que aquela sonolência já bateu muito forte? A quantidade de horas influencia, porque tem essas perguntas padronizadas, e também a gente pode avaliar em 3 quesitos, que é regularidade, quantidade e qualidade. Regularidade é basicamente manter um padrão de sono, ou seja, os mesmos horários, incluindo no final de semana, isso para ir para a cama, para dormir, para acordar. O final de semana é extremamente importante, bem difícil convencer os pacientes a manterem o mesmo horário de acordar no final de semana. A quantidade é a parte óbvia, que é a quantidade, já foi visto ali 1/3 do dia, né? Então, a média do mundo ainda é o ideal, 8 horas de sono. Pode ter um desvio padrão ali de meia hora para mais, meia hora para menos. É uma curva em U, né? Então, ou em V. Então, assim, tem os extremos, aquelas pessoas que vão dormir 6 horas, mas se a gente perguntar para 100 pessoas, as 100 vão levantar e falar que para elas estão suficientes 6 horas. Então, isso não é verdade, para a maioria vai precisar de 8, é que as pessoas dormem mal mesmo. Então, a média para as pessoas em geral é 8 horas. E a questão da qualidade é com aquelas perguntas que eu fiz, o quão bem você se sente, e avaliando vários quesitos que podem causar um prejuízo na qualidade do sono.
Então, a gente vai investigando isso, mas na maioria das vezes as pessoas sabem que estão devendo no sono, ou pelo excesso de cafeína, ou pela uma sensação de meio lerdeza em algum momento do dia, ou porque gostaria de ficar mais ou menos na cama. Então, assim, as pessoas sabem, elas só não querem admitir isso daí. Mas um bom sono, pensa naquela nota. É tu se sentir disposto e se sentir bem produtivo ao longo do dia. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Falou sobre a média de sono, né? Ainda continua 8 horas. Eu te pergunto, ainda continua? Porque o mundo está cada vez mais intenso em atividades, em coisas para fazer, e as pessoas, o famoso, querem 36 horas no seu dia. Assim. Então, o sono parece ser a última das prioridades. Então, quer dizer, ainda continua a ser algo... A média deveria ser o ideal, deveriam ser 8 horas, né? Mas é um desafio conseguir encaixar em tantas coisas essas 8 horas de sono no dia, né? Pensa assim, se a gente for pensar na evolução do ser humano ao longo de milhões de anos, várias coisas foram embora ou vieram, nossa forma de andar, nossa forma de falar, e o que se manteve? O sono. Então, assim, evolutivamente falando, o sono conseguiu se manter e várias outras coisas morreram da nossa evolução, deixaram, foram para lá, foram para cá, né? A gente consegue, se for tirar o nosso apêndice, a gente vai sobreviver, tirar alguns órgãos, a gente vai sobreviver, mas o sono não. Então, evolutivamente falando, o sono sobrevive e ele vai sobreviver, na minha visão, ali eternamente, porque o sono não é tu desligar o computador e não tá nada funcionando. O sono é um processo ativo, e é isso que as pessoas precisam entender. Né? Até um celular, quando tu tá desligado e carregando na bateria, o relógio está funcionando, o alarme está funcionando, várias outras coisas ali estão funcionando. O nosso cérebro é assim também. É um processo ativo à noite, e vai ser necessário essas 8 horas, e eu imagino que vai ser necessário até, né? Não sou um grande pesquisador, mas assim, cada vez mais é necessário a gente dormir bem pelo excesso de demanda que a gente está tendo. Porque o segredo é a gente conseguir dormir bem para ficar super produtivo e, com isso, fazer as demandas do dia a dia, e não o inverso. Né? E não dormir pouco para conseguir produzir mais, vai ser um tiro no pé, não é sustentável. Tiago, até porque nesse tempo, né, de sono que tu comentou, o sono ele tem fases, não tem? Depende se tu diminui esse tempo, tu encurta algumas fases, né? Ou tu perde alguma fase. Quais são as fases e qual que é a importância assim das fases no sono, por exemplo? Perfeito. Como aqui não é uma aula, não é para aprofundar, vamos dizer que tem duas fases, que é de não REM e REM. REM é o movimento rápido do olho, então tem uma fase que tem esse movimento, outra não. E dentro da não REM tem 4 estágios. Mas assim, para a maioria das pessoas é importante saber que tem o não REM, que é no início da noite, vamos separar assim, e tem a REM, que é no final da noite. Na vida real não é assim, tá? Tem um tanto no início, tem um tanto no meio, só que vai cada vez mais no início da noite tendo não REM, e para o final da noite vai cada vez mais tendo REM. O que é importante entender disso? Separa, então, no início da noite não REM, no final da noite REM. Por que é importante saber disso? Porque tu pode escolher onde tu quer ter prejuízo. Porque se tu perder a primeira metade da noite, tu vai perder muito mais o sono não REM. Se tu perder a segunda metade da noite, vai perder muito mais o sono REM. Então, no não REM, é quando o corpo vai relaxando, relaxando, relaxando. Mas o que tem de importante lá? Liberação de alguns hormônios, como o hormônio do crescimento, um reajuste de insulina, um reajuste de pressão. Então, pensa que é a parte mais sinais vitais do corpo. E a parte REM do sono, pensa que é a parte mais psicológica. De novo, não é uma regra, isso não é separadinho. É só para vocês entenderem se a gente fosse separar. Então, por exemplo, uma pessoa que perde a parte REM do sono, que é do final, é uma pessoa mais instável emocionalmente, mais irritada, com uma sensação de cansaço muito maior, menos criativa. É nessa parte que ocorrem os sonhos. Né? O REM, ele serve mais para isso. E a parte não REM, a pessoa vai ter... Se tu perde a primeira parte da noite, no outro dia tu pode ter picos de hipertensão, né? E vai achar que é uma doença, não, é porque tu dormiu mal.
Isso até, depois eu vou comentar um pouco dos prejuízos, mas é legal quando eu vou assustar os pacientes falando do sono, eu mando já uma lista de uns 25 coisas que pode acontecer. E vai desde aumento de câncer, aumento de diabetes, pressão alta, ganho de peso, problema de concentração. Mas o que eu acho legal da parte aqui psiquiátrica é assim, um casal ele pode muito bem brigar porque está com sono. Então as pessoas não veem essas sutilezas, né? E isso quem perde a segunda metade da noite é bem comum, porque a pessoa perde, fica mais irritada, perde a empatia, isso para um relacionamento não vai funcionar. Então às vezes as pessoas têm a ideia só do cansaço, mas para tu ter um simples relacionamento, o sono é importante também. Então, se você parar à noite, é assim, tem o REM, que é o sono que tu tá totalmente paralisado, os olhos se mexendo, é onde tu sonha, o que é bom, né, que tu esteja paralisado, já imaginou se tu sonha que tu pode sair voando, tu vai pular da sacada, então é uma forma de proteção também. E a parte não REM é onde vai acalmando, quando vocês podem olhar no relógio, para quem tiver, é a parte onde a frequência cardíaca vai ficando menor, a pressão vai ficando menor, a respiração vai ficando menor. O REM fica uma coisa, sinais vitais meio louco. A gente fala que é uma tempestade autonômica. A pressão sobe, a pressão desce, a coisa sobe, a coisa desce. É curioso. Mas se fosse separar, é dessa forma. Entendi. Olha só, Thiago, a gente estava conversando sobre, estudando, né, para poder vir conversar contigo, e o Vini mandou um vídeo sobre um vídeo espanhol, né, Vini? O cara comentando que não necessariamente o café ele tira o sono, mas ele vai afetar a qualidade do teu sono, né? E aí eu queria entender um pouco dessa questão de alimentos, bebidas, o que contribui ou não. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu gosto muito de chimarrão, mas chimarrão depois das 4 da tarde, de repente, faz com que eu tenha alguns problemas para dormir à noite. Então, eu tento evitar isso. O que tu traz para nós sobre essa questão de alimentos e bebidas que podem prejudicar o sono? Perfeito. A gente vai falar muito mais de bebida. Aqui no Rio Grande do Sul, extremamente comum essa questão do chimarrão, e as pessoas não sabem que o chimarrão também tem cafeína. E como você vai beber ali uma térmica, proporcionalmente, né, no bruto, tu vai tomar mais cafeína do que tomar um copo de café. Então, chimarrão, pro pessoal aqui do esporte, pré-treinos, sempre quando eu vou em farmácia, eu adoro pegar um pré-treino, tirar uma foto e postar em algum lugar, para as pessoas verem o absurdo que é, assim, 300, 350 miligramas de cafeína. É um absurdo, é muito mesmo, assim. Então, imagina, um expresso tem 200 miligramas e já é uma porrada. Então, dos pré-treinos tem bastante. Energético, chimarrão, energético, pré-treino. Esse é o mais comum do dia a dia. E claro, tu pode tomar a cápsula também, né? Para os que querem super turbinar. Mas o que a cafeína ela faz? Imagina assim, existe a adenosina. A adenosina ela é responsável por dar a fome do sono. Então ela gera uma pressão de sono. Então durante o dia, enquanto tu tá acordado, a adenosina vai crescendo, crescendo, crescendo. Tu dorme, a adenosina vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Para a adenosina fazer esse efeito de gerar sono, ela precisa se ligar num receptor. O que a cafeína faz? Ela burla o sistema e entra aqui no receptor. Então, ela impede a ligação da adenosina. Então, vai sair aquela sensação, aquela pressão de sono. Só que não é uma ligação eterna. Então, assim, tu tá acordado, a adenosina tá sendo produzida. Aí tu colocou o café ali, burlou o sistema, tá escondidinho. Isso é igual tu não pagar uma dívida. Ela continua existindo e continua crescendo com juros. Então, depois, quando a cafeína sair, vai vir aquela porrada de adenosina e vai te gerar uma sonolência muito grande. Tu não vai ficar confortável com isso, vai tomar mais café. E é assim que é criada uma insônia. Então, e em relação ao sono, pensa que a meia-vida da cafeína é em torno de 4, 5 horas. Então, imagina, o importante é tirar 2 meia-vidas. Então, isso daria 10 horas. Então, se eu, por exemplo, que eu sou estilo vô, 9h30 eu gosto de estar na cama já. Então, imagina, 10 horas antes, 21h30, 11h30, eu fiz a conta certa? Fiz, né? Então, assim, é essa quantidade ali que eu teria. Só que isso, claro, é variável, porque a força que a cafeína está ligada no receptor, a minha é uma coisa, a tua é outra coisa, a dele é outra coisa. Então, assim, varia bastante.
Só que a tendência, eu sempre tenho que pensar na média. A média é que se você tomar depois das 3, 4, a tua estrutura do sono, ela está alterada. E sempre quando eu falo isso, parece uma bruxaria pensar na estrutura do sono. Pensa que como se fosse... Tem as fases que eu falei antes. Pensa um videogame que tem as fases ali, e que se tu, vamos supor, tu estava na terceira fase do videogame, aí tu morreu ali, tu não volta para a terceira fase, tu volta para a primeira. Então, todo esse emaranhado, esse caminho que tem que seguir, não é seguido. A cafeína, ela faz isso. E aí a pessoa vai pensar que, mas eu tomo e durmo super bem. Aí eu gosto de comentar sempre uma coisa, né? Imagina, sempre com as minhas analogias, meio padronizadas. Tem um penhasco e tem um carro. Aí tu vai jogando uma pedrinha ali, o carro não cai. Aí mais uma pedrinha, o carro não cai, não cai, não cai, mais pedrinha, até que um dia tu joga uma agulha e o carro caiu. A culpa é daquela agulha? Não é. É daquele acúmulo de pedrinhas ali. Então você vai acumulando vários dias com a estrutura do sono ruim, teu sono sendo não repousante, não repousante, não repousante, uma hora vai dar um problema. E isso, infelizmente, ocorre também com as medicações psiquiátricas. A maioria delas, não consigo imaginar uma que não, ela também altera a estrutura do sono. E isso é legal, porque quando tu bate uma foto numa ressonância magnética funcional, quando a gente vê o funcionamento do cérebro usando uma medicação psiquiátrica ou usando cafeína, dormindo, o sono está diferente. Mas como assim diferente? Sono não é sono? Pensa que eu vou aí onde vocês estão e dou uma paulada na cabeça de vocês. Vocês apagam e ficam ali, aparentemente dormindo. Mas vocês não estão dormindo. Vocês estão com rebaixamento do nível de consciência. Vocês estão sedados. Isso não é dormir. São processos diferentes. E se as pessoas não se apegam a isso, é aí que começam a vir os prejuízos. Então, a cafeína que tem nesses líquidos, as medicações psiquiátricas, tanto as tarja preta, que são os benzodiazepínicos, Rivotril, diazepam, as outras medicações, quetiapina, trazodona, que são medicações usadas para dormir, tudo isso altera a estrutura do sono. E aí, imagina um psiquiatra falando isso. Eu sou birrento, eu não... Meu orgulho é reduzir medicação. E de comida, que tu perguntou, é mais sutil. Se a gente fosse separar teoricamente falando, evitar comidas que ou ativam demais o metabolismo, só que isso é muito particular. Por exemplo, gengibre, para algumas pessoas, comer ali um pouquinho de gengibre à noite vai super ativar, outras não. Comidas com muita proteína, porque a proteína é um precursor da dopamina, a dopamina é mais ativadora. Então, por exemplo, à noite é bom tu evitar reduzir as proteínas, reduzir a carne, por exemplo, e é bom tu aumentar os carboidratos, porque são precursores da serotonina, então dá aquela sensação ali de rebaixamento. Mas assim, comida é isso daqui. Cafeína, essas outras coisas é gigantescamente isso daqui. Então, se fosse se estressar, se estressa com a cafeína e com medicação, que é o dia a dia dos meus pacientes. Eu vejo essa questão do café, do chimarrão. É que o chimarrão tem uma questão muito cultural, né? Então, e aí a gente está falando de um público bem específico, se a gente pensar a nível país, né? Mas essa questão do café, o energético também é uma coisa assim que as pessoas estão utilizando muito, assim. É muito comum isso, é bem esse ponto que tu trouxe, né? Tem uma hora que acumula e vai fazer mal, né? E também o uso indevido de qualquer medicação para poder dormir, né? Por conta própria, assim. Isso é bem comum e tem visto cada vez mais reportagens sobre isso, da utilização desse tipo de coisa, né? Então, é bem complicado isso, né? Tu falou a palavra agora por conta própria, mas assim, mesmo que tu esteja usando uma medicação, que a indicação é para dormir, saiba que tu tá dando um tiro no pé. O médico foi lá e te prescreveu uma quetiapina 25mg, que é uma dose indutora do sono. Teu sono vai ser ruim. Uma pregabalina, uma trazodona. Eu sempre falo, não tem medicação que vai curar insônia. A insônia, ela é causada por algo comportamental ou por uma doença, algo assim, e ela é mantida. Então, sei lá, eu tô mais estressado com o trabalho, vou começar a usar aqui à noite para fazer uma coisa que preciso entregar. Aí no outro dia eu começo a tomar mais café, aí eu começo a ter mais insônia, aí eu fico mais ansioso, aí eu tomo mais café, aí eu fico mais insônia, e é assim que é criada a insônia.
E para manejar isso não é medicação. Eu sempre vou bater, não tem medicação para tratar a insônia. O que vai tratar a insônia, vocês não precisam acreditar em mim, entram no Google e procuram assim, primeira linha para tratar insônia. Por que eu estou falando isso? Porque eu coloquei ali no início da apresentação minha a parte da terapia cognitivo-comportamental. A primeira linha para o tratamento de insônia é a terapia cognitivo-comportamental. É você mudar a forma de avaliar o sono e os comportamentos que tu tem. É isso que vai curar a insônia. É isso que vai reduzir ali as ações ou pensamentos que estão causando aquela insônia. Não é medicação. Medicação é um tiro no pé. Isso eu falo, não falei, mas é isso aí. Tiago, deixa eu te perguntar em relação à própria questão da insônia também na parte dos treinamentos, né? Para a galera aí que está treinando e tem sua planilha de treinos, o quanto dormir bem também é importante para a recuperação, né? Para poder justamente estar treinando, ter treinado, no outro dia estar melhor para poder fazer o seu treino, porque tem muita gente que acaba que até lesiona, né, por conta de não ter uma boa recuperação. Então, como tu falou da pedrinha, né, vai colocando até que uma hora... e a lesão, muitas vezes, ela pode estar associada também justamente a uma má recuperação. A pessoa não está recuperando, não está conseguindo recuperar e até vira lesão, né? Então, o quanto também essa parte da insônia ou do sono encurtado, como tu trouxe antes, prejudica nessa questão dos treinamentos. Vai prejudicar, pensando em corrida, vai prejudicar a recuperação muscular. É no sono que ocorre a liberação de GH, que ocorre a liberação de insulina. Se a pessoa não dorme bem, ela vai ter uma maior tendência a ganhar peso não vai ser um belo fator para tu ir correr. E vocês podem ouvir assim, eu não entendo muito ali da questão, quem são pessoas super tops de corrida para falar, mas vamos supor, de academia, tu vai escutar uma pessoa muito famosa, sei lá, no Instagram, o Muzi, por exemplo. Uma das primeiras coisas que ele fala é descansar. Um meio carequinho, que eu esqueci o nome, que é o treinador de pessoas, de bodybuilders famosos. O cara vai falar da importância do descanso. E aí tu pensa, tu dorme mal uma noite, o teu reflexo fica pior. Sei lá, porque assim, do pouco que eu fiz de corrida, tem a forma correta da passada, tu tem que entender, sei lá, o ângulo que tu tá indo, para onde tu joga o peso. Só isso, só de ter que pensar nisso já vai ser prejudicado por algumas horas de sono. Teve um estudo que eu vi que eu acho que é 1 ou 2 horas a menos por noite, isso para 4 noites aumenta a chance de acidente de carro. Era um número absurdo a quantidade de acidente de carro que estava ocorrendo nos Estados Unidos, que é de referência lá o estudo que eu vi, por causa do sono, né? Então, assim, tem essa parte física vai influenciar partes que são indiretamente que vão influenciar a parte física também, mas pensa que tu não vai ter uma recuperação boa, né? O teu músculo, tu lesionou a fibra, para a fibra ir ali se arrumar de novo, ela precisa de descanso, né? Então, isso acontece principalmente ali durante o sono, e se não dormir, não vai ocorrer, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma vai influenciar a parte da atividade física, né? E, de novo, até trazendo uma coisa que o Diego colocou no início, deve ser um objetivo de vida tu dormir bem, porque se tu tá precisando abdicar do sono para isso, tem algo errado, entendeu? Tu tá administrando mal tua rotina, tá um excesso de coisa, mas aí eu tenho 2 trabalhos, tenho meu filho, tenho não sei o quê, mas pelo menos cria o objetivo disso, porque assim, tudo pode ser otimizado. Até uma pessoa é uma puérpera, casal recém teve um bebezinho, tem até a quantidade de sono, a título de curiosidade, só para falar. O ideal é tu dormir, se tu tem um bebê, tenta organizar o pai e a mãe, cada um dormir 1h30, que esse é um ciclo de sono. Fica melhor do que dormir, por exemplo, 1 hora ou 2 horas, porque aí tu fecha os ciclos. Então, assim, pode otimizar o sono de várias formas, né? E a gente conseguir dormir bem, tu vai conseguir produzir muito mais. Então, eu preciso dormir pouco por causa disso. Só que se tu dormir pouco, tu vai produzir pouco. Então, vai ser sempre um tiro no pé. Então, tem que criar o objetivo de dormir bem. Dormir bem é extremamente importante. Quando eu vou falar para os meus pacientes de uma trinca que eu sempre falo, que é alimentação, sono e atividade física, para mim o sono é mais importante. Porque sem o sono, tu não vai conseguir fazer os outros. Tu não vai ter um controle alimentar se tu não dormir bem.
tu não vai ter energia para o outro dia, né? Se tu vai lá, vai na academia, tu dormiu mal, tu vai poder fazer um movimento errado, se machucar depois. Então, assim, tem toda a parte muscular, parte cognitiva, parte de memória. O sono vai influenciar em muita coisa, né? E a minha função é ficar falando os problemas para as pessoas acreditarem, porque elas não acreditam. Não, e até dentro disso que tu comentou, bom, primeiro a questão da importância no treino, se tu vai pegar em elite, o sono quase que tá na planilha também, assim, né? O cara treina normalmente 2 turnos, treina de manhã forte, uma pancada, e cara, depois do almoço ele tem que necessariamente dormir para poder depois no outro turno poder render mais e conseguir fazer também, né? E o quanto o exercício físico interfere também no sono. O ponto assim de, vou dormir melhor porque faz o exercício físico, né? Tu comentou dessa trinca e o quanto o sono vai interferir no exercício, mas o quanto também fazer o exercício físico vai interferir para que tu tenha um melhor sono. Muito bom. Assim, vou falar o mundo ideal. O mundo ideal é que tu treine forma decorada, né? Ou 30 minutos depois, ou 3 horas depois, ou 15, ou às 15 da tarde. Dizem que são os melhores horários para tu treinar. O que isso tem a ver em relação ao sono? Principalmente essa parte da manhã. Por quê? A melatonina, que é o hormônio do sono, ela ocorre a principal liberação, o pico dela à noite. Lembra aquelas bombas de filme que tem um timer? Pensa que a melatonina é assim também. Então, ela tem um timer de, vou arredondar para umas 10 horas, mas não se apega no número. Mas esse timer, ele começa de manhã. Aí passa o dia inteiro, terminou o timer, a bomba da melatonina explode, e é liberada a melatonina, tu entra no sono, é assim que tem que ser. Quais são algumas coisas que otimizam esse timer, assim, que faz ele ficar muito mais forte? A luz solar, se expor à luz solar principalmente no olho, e aumentar a temperatura corporal. Uma das formas de aumentar a temperatura corporal é com exercício físico. Então, o exercício físico de manhã vai ajudar na liberação de melatonina à noite. Só por isso já influencia. Mas também o exercício físico vai fazer um gasto maior de energia, e isso vai causar mais sonolência à noite. O exercício físico vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a probabilidade de sintomas depressivos, e ansiedade e depressão prejudica o sono, é um ciclo, o sono prejudica, aumenta a chance dos dois, os dois aumenta a chance de um problema com sono. Então, o exercício físico vai influenciar. Para as pessoas que falam assim, putz, mas eu só tenho a noite para treinar, aí é uma coisa, tu tem que se observar, porque é extremamente importante o exercício físico, só tem que observar se não vai prejudicar muito o sono. Para algumas pessoas pode prejudicar. Por exemplo, para mim, meu máximo ali é 6 da tarde para terminar 7 da tarde, porque se for depois, que assim, a maioria das academias que você vai, elas são muita luz, muito som, muito estímulo, muita gritaria, muita adrenalina. Isso vai prejudicar um pouco o sono, né? Então, assim, o ideal é tentar jogar o mais antes possível. Sei lá, pensar num trabalho padrão ali que termina às 5, 6 da tarde, vai na academia depois, tu vai dormir umas 10 da noite, já vai ter dado ali um bom espaço. Mas eu, particularmente, não entendo as pessoas que vão treinar 11 da noite, meia-noite, e quando elas dizem que dorme bem, me gera um desconforto, assim. Eu não vou falar que estão mentindo, mas fisiologicamente falando, é complicado. Vai liberar adrenalina, cortisol, catecolamina, vai liberar um monte de coisa que vai prejudicar o sono. Então, assim, se elas dizem que estão dormindo bem, beleza, mas fisiologicamente é difícil acreditar. O ideal, top, é de manhã, principalmente por causa dessa questão da melatonina. Mas, assim, o exercício físico ajuda muito no sono, muito mesmo. Eu depois de 8 horas da noite, 8 e meia da noite, se eu fizer qualquer tipo de atividade física, eu vou dormir 2 da manhã, assim, não consigo. Eu bloqueio meu sono. Falando sobre, posso estar errado, tá? Mas você comentou sobre melatonina. Não é esse tipo de coisa que o pessoal compra cápsula para poder tomar e dormir melhor? Eu acredito que seja cápsula mesmo. Eu não vou poder falar com convicção, porque eu nunca tomei, mas não sou fã de prescrever, porque se tu pega assim,
revisões temáticas, meta-análise, diz que a melhora é muito pequena. Não se apega no número, eu tenho o número anotado, posso passar depois, mas assim, adianta 5 minutos o início do sono, aumenta 2, 3% a duração total do sono. É muito pouco. E as pessoas podem falar, nossa, mas o meu vizinho toma e gigantescamente dorme melhor. Mas tem um efeito dentro da medicina e dentro de todas as áreas da saúde que fazem testes, que é o efeito placebo, que ele existe em várias áreas e a gente tem que levar em consideração. Então, muitas vezes, a probabilidade é que seja o efeito placebo da melatonina. Porque a melatonina ela não é o que vai causar o sono. Pensa que ela vai avisar para o restante do corpo que está na hora de dormir. Só que na verdade, quem criou essa analogia não fui eu, mas para vocês que são da corrida, vocês vão gostar. A pessoa que me ensinou isso falou assim, pensa que nessa prova de corrida, a melatonina é o cara que dá o tiro para cima e fala vai. Não é ela que corre. Então, assim, ela fala pro restante do corpo, olha, tá na hora de tu fazer isso, tá na hora de tu fazer isso, tá na hora de tu fazer isso. Vai fazer, porque tá na hora de dormir. Então, só que se o restante do corpo não fizer, não vai rolar. Então, assim, é muito baixa a probabilidade de melatonina ajudar. Tem efeitos colaterais, principalmente em doses absurdas. Por exemplo, um paciente que eu atendi hoje, ele estava usando 10 miligramas. Eu, quando passo explodindo 2. Né? O ideal, numa revisão que eu vi para idoso, é 0,9 miligramas. 0,9 miligramas. Então, assim, é muito pouco. Tem efeito colateral, principalmente de dor de cabeça. No longo prazo, em alguns locais fala que pode até estar associada a diabetes. Eu não sou fã. Tem uma pessoa famosa no Instagram, assim, que é bem fã da melatonina, traz algumas evidências a favor. Então, não vou dizer que eu sou o dono da verdade, mas eu sempre gosto de bater. Primeira linha para insônia é terapia cognitivo-comportamental, não tem o que fazer. Então, melatonina... Desculpa, não é que isso que eu ia te trazer, assim, se a gente for ver um pouco, não que seja a causa principal, tá, mas muito do que tu trouxe para nós, assim, o motivo, talvez, das pessoas terem um mau sono, talvez possa ser por uma bebida, ou que consome ali, o energético, o café em excesso, enfim, mas também passa por uma questão de alguns pontos da vida dela que precisam ser resolvidos, que façam com que ela tenha insônia, que durma mal. É meio bola de neve, né? Porque daqui a pouco tu tem uma ansiedade relacionada talvez a alguma depressão, algum mal, e aí vai te gerar uma qualidade de sono ruim, vai te gerar insônia, enfim. Passa muito por essa questão de se resolver em alguns pontos, né? Sim, eu fiz uma aula semana passada, até, e eu falei lá, então eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui. O meu exemplo é bem típico de uma insônia causada e uma insônia mantida. Quando eu entrei na faculdade de medicina, mais demanda, fiquei mais ansioso, não estava dando conta, eu comecei a ter uma insônia inicial, no início da noite, para pegar no sono. Aí, o que eu fiz? A gente começa, ainda traz as coisas que a gente acha que vai ajudar, mas são negativas. O que eu fiz? Eu comecei a beber. Aí eu lembro, até hoje eu tomava vodka com Schweppes. Nossa, é muito gostosinho. No início achava que estava abalando ali, contava isso para os colegas, né, na faculdade, bebendo, não sei o quê. Mas aí que o sono foi ficando ruim. Depois eu lembrei que o Dramin fazia isso, mas também não gostava do efeito. E aí caí num dos piores coisas que pode estar acontecendo recentemente, que é o Zolpidem. Por quê? Próximo do fim ali tinha gente que podia me prescrever e depois eu podia me prescrever. Então, assim, muito fácil. E o Zolpidem foi um grande problema para mim, assim. E aí é muito louco mostrar o que foi que fez eu melhorar, que foi a ajuda da minha esposa, curiosamente, porque ela é fitoterapeuta, mexe com coisas de chás, e ela foi abrindo a minha mente. Porque, assim, na residência a gente não aprende nada de outras formas de tratar. Então, eu fui bem cético, assim, em relação às substâncias mais naturais, a chás, outras formas de organização. Então, somando ela ter aberto a minha mente, e o que eu aprendi na parte da terapia, foi isso que foi me ajudando. Então, assim, insônia, eu posso falar com convicção que eu sei, eu preciso ter uma higiene do sono muito boa. Assim, minha higiene do sono começa 1h30 antes de eu ir deitar. Se a minha esposa quer ter uma conversa difícil, não vai ter. Se quer ajuda para estender a louça, a roupa, não vou fazer. O quarto tem a luz que pode acender, as outras luzes não pode acender. Tem toda a organização. Então, assim, não é fácil. Isso eu digo por experiência minha, assim.
eu, né, pratico exercício físico, como bem, eu faço tudo muito próximo do que eu avalio como ideal, e mesmo assim, insônia é muito difícil. E aí a gente vê prescrição aleatória de Zolpidem, de Rivotril, de um monte de medicação que não é bom, né? É um tiro no pé. E a maioria das insônias é igual ao meu caso. Teve um motivo que causou e teve eu abobado que fui mantendo. Com a coisa ali, coisa ali, coisa ali, não buscando outras alternativas e deu no que deu. Assim, felizmente, já vem num bom tempo limpo, vamos dizer assim, mas não, né, não tem que me cuidar. Eu sempre falo para os pacientes, a gente vira um dependente químico. A dependência química ali é da droga ou da insônia, né? E o Zolpidem, não sei se vocês já usaram, e isso tem que explicar muito para os pacientes e para quem aqui está ouvindo, porque o Zolpidem é um interruptor. Tu toma e dorme. E as pessoas, elas começam a pensar que a vida é assim, né? Que a vida é, nossa, eu deito e durmo, mas não é. Tem todo um processo do sono, tu vai namorando com a cama ali, com o travesseiro, puf, depois tu dorme. As pessoas, elas querem aquela sensação de deitar e dormir, e ficam ansiosas. Eu tenho que falar, não existe. Por isso que ele causa vício? Porque ele pode ser viciante, né, o Zolpidem. Sim, Estava tentando lembrar do nome disso daí, porque eu vi várias reportagens sobre isso. Sim, o Zolpidem. Principalmente uma dependência, porque assim, aqui, os benzos, Rivotril, coisa assim, tem muito uma dependência química, porque ele no receptor lá, ele vai causando uma resistência que é precisar de uma dose cada vez maior. O Zolpidem também, só que o Zolpidem tem uma dependência bastante psicológica, por causa desse efeito, porque é muito doido, é um negócio que bate assim, tanto que a gente fala, para quem não usa, toma na cama, porque se tu vai tomar fora da cama, tu vai ligar para ex, tu vai fazer compra, tu vai comer besteira, porque ele rebaixa o teu frontal, a tua parte cognitiva séria ali, e tu vai fazer esse tipo de coisa. Então, é um tiro no pé. Quando eu vejo as pessoas iniciando ali, me gera um ciricutico, assim. Porque é um tiro no pé, não vai funcionar e vai ser bem difícil tirar depois. Ô Thiago, tem alguma dica que pode estar trazendo pra gente para como fazer essa preparação, como tu falou, né, para o sono, esse momento para tentar desenvolver, como tu comentou do chá, né, que tu falou, tem alguma dica para trazer aí pra gente, não? Primeiro, um jabá grátis, que eu tenho um monte de post falando disso, então depois vocês podem ir lá no doc.thiagosantoestevan e procurar lá de graça, sim, tem post, inclusive, que tem os 10 passos para seguir, então, pô, mais mastigado não tem, mas, assim, à noite tem que ser um momento calmo, então, evitar as coisas estimulantes, conversas estimulantes, filmes estimulantes, bebidas estimulantes, tu tem que se preparar para dormir, da mesma forma que tem um relógio, um alarme para acordar, tem que ter um alarme para ir dormir. Então, tu, por exemplo, o que as pessoas fazem? Elas, estão vendo uma televisão, tá dando sono, aí vai escovar os dentes, arrumar a roupa para outro dia, arrumar a cama, aí perdeu o sono de novo. Então, tu tem que fazer tudo, vai fazer a atividade que tu gosta de fazer pré-dormir, sei lá, no meu caso, ver um seriado ali com a minha esposa, tá dando soninho, vai para cama. E lá evita a luz, porque a luz vai bagunçar a melatonina, né? Tem toda uma higiene, a questão da luz de manhã é bem importante também, é uma das coisas que mais influencia na regulação de melatonina, mas é basicamente à noite em si, a questão do pré-sono, da higiene do sono à noite, é isso, ter horários fixos para ir para a cama, para pegar no sono, para sair da cama, e inclusive no final de semana, eu, entre aspas, permito ali um desvio padrão de meia hora, 1 hora. Então, assim, acorda 6 horas, final de semana 6h30, 7 horas. Uma coisa importante, álcool, que eu não cheguei a falar. O álcool, igual a cafeína, igual as medicações, altera a estrutura do sono. Então, não, aquela tacinha de vinho pelo resveratrol não vai ajudar em nada, né? Não beba. Fala que tu bebe por causa que gosta do vinho. Não, vai falar que é pelo sono, pelo resveratrol, por qualquer outra coisa. Eu gosto do vinho. Então, não vai ajudar álcool, cafeína. Celular longe do campo de visão da pessoa, né? O celular, pensa, de novo eu com as minhas analogias, que tu no dia inteiro tu tá andando numa rodovia, sei lá, 100 por hora. Para tu dormir, tu tem que entrar numa estradinha que é 50 por hora. Então não dá para tu manter teu cérebro na mesma velocidade, tu tem que ir reduzindo ele. Por exemplo, para mim me ajuda ali a questão do seriado,
leitura, se tu for ler principalmente ou tipo um Kindle ou no livro, as luzes, principalmente luzes mais horizontais e não verticais por causa do ângulo que pega no olho, quanto luz mais amarela, por exemplo, essa luz que eu tô agora é péssima para o sono, né? Isso é fazer o quê? Faz parte, é onde eu estudo aqui, mas é ruim para o sono, porque é uma luz bem clara, bem forte, mas no quarto tem uma luz amarela, se possível colocar um dimmer, alguma coisa assim. À noite, tu tem que esfriar o teu corpo. Então, tu pode tomar um banho morno, porque o corpo é como um termostato, por dentro ele vai dar uma esfriadinha. Aí o quarto com uma temperatura agradável, tanto que para tu acordar é o inverso. Taca o ar-condicionado lá para cima, te deixar bem quente, e vai tomar um banho frio para liberar adrenalina e para dentro o corpo esquentar também. Então, partes comportamentais, assim, só de tu já ter horários fixos já vai estar acima da média. E do que coisas que tu pode tomar? Recomendo para quase todo mundo, por exemplo, alguma forma de magnésio, e eu gosto de passar magnésio com inositol. Algo, por sinal, eu lembrei que eu ia fazer essa propaganda, porque ia me perguntar isso, tá aqui, ó. É para falar que eu não sou hipócrita, eu tomei isso na outra aula, vou tomar aqui também. Eu tomo toda noite, recomendo para todo mundo, para mim ajuda a ir engatando no sono, a ter um sono mais repousante. Mas assim, chás de camomila, melissa, cidreira, mulungo. Só que aí até dos chás, tem duas observações. Uma, por exemplo, eu sou preguiçoso para chá. Então o que eu prefiro? Fazer uma tintura, que é um frasquinho, tem as gotinhas, tu pinga ali, sei lá, 50 gotas, é como se fosse um copo de chá. Eu acho mais prático. Porque para fazer um chá tem a forma correta. Por exemplo, sempre preferi a folha, a água tem que ficar fervendo um certo tempo, tem que deixar em infusão um certo tempo. Se tu pega um chá que é ou de uma casca ou uma raiz, por exemplo, o mulungo, tu tem que fazer uma decocção, que é deixar, tu joga o chá, joga a água e deixa fervendo. Porque senão as pessoas falam, não, mas eu tomo chá e não funciona, é que tu não tomou certo. Porque eles funcionam da mesma forma que o café funciona invertido. Então, esses chás que eu falei, magnésio, outras coisas que liberam GABA, L-teanina, que tem no chá verde, pode ajudar também. A lavanda, que as pessoas falam bastante. Só se tu achar uma lavanda boa. Eu não vou falar uma propaganda, mas assim, tem um óleo essencial famoso no Brasil, é um dos poucos que fornecem um bom, porque a lavanda boa para causar sono é a lavanda francesa. Tem a lavanda brasileira, que é até um é mais estimulante do que um indutor do sono. Então, se o vizinho te der uma lavanda, não vai te ajudar a dormir, então. Fazer o quê? Óleo essencial é bem legal, né? Tem alguns que são bem bons, assim, que tu pode ir usando. Então, tudo isso pode ir acrescentando. Aí, é claro, avaliar partes cognitivas. Às vezes, pessoas têm uma ansiedade em relação a não conseguir dormir. Isso piora também. Se tu fica preocupado, eu tenho que pagar a conta amanhã, deixa um caderninho do lado da cama para tu vomitar essas preocupações. Eu acabo não tendo caderninho, faço uma coisa não tão ideal, mas eu mando um e-mail para mim. Então, tudo que eu lembro, eu mando um e-mail para despejar para o outro dia. Porque senão fica aquela coisa ali na cabeça, na cabeça, na cabeça, e tu não dorme. Então, tem várias pequenas coisinhas, aí, claro, em consulta a gente vê isso melhor, mas fazendo isso que eu falei, já vai melhorar bastante. Thiago, assim, ó, a gente teria muitas perguntas para poder fazer para ti. Até os cachorros já acordaram aí para perguntar, Diegão. Aqui os vizinhos, cachorro do vizinho, eles não facilitam o meu sono também. À noite eles gritam bastante, então não tão bom para a higiene do sono os cachorros não. Eu já tive que orientar em consulta já para manejar melhor gato e cachorro em casa. Porque os bichinhos tadinhos, eles vão lá e vão querer acordar a pessoa, né? E aí a gente poderia ir gato, cachorro, filho que vão dormir na cama, assim, muita coisa que pode complicar o sono. Mas enfim, acho que já voltou os teus cachorros no silêncio ali. Já estão ali, já quietinho. Eu pedi silêncio para eles. Bom, obrigado aí por conversar conosco, trazer essas informações. Sim, realmente a gente tem muita coisa para perguntar, mas a gente tentou resumir aí o máximo possível de informações com perguntas para poder criar uma consciência melhor nas pessoas, né? Porque para poder pensar aí de que o sono é muito fundamental no dia a dia. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço.
Assim, para quem não ainda tá convicto, o sono mata. Opa, dormir mal mata. Tu vai morrer antes, porque tu dorme mal. E se tu dormir bem, tu vai fazer tudo melhor. Estudar melhor, treinar melhor, transar melhor, fazer tudo melhor. Então, assim, não tem um argumento, entendeu? Para não querer dormir bem. Né? Então, assim, vão atrás de um bom sono, será muito bem recompensado. Exatamente. Muito bom. Muito bom, né, Vini? Mais um grande papo. Que maravilha! Eu, Thiago, como estou num horário diferente de vocês aqui, vai ser já excelente porque já estou também aqui no meu final do dia, já vou aqui me aquietando também, já vou trazer, tentar observar bem aí esse tanto de informação que tu trouxe aqui pra gente. Provavelmente eu vou ter que escutar mais umas 2, 3 vezes o podcast para ir tentando anotar e não deixar passar. Mas eu quero já deixar o convite, né, para você que nos acompanha, agradecer e deixar o convite para seguir lá o Thiago no Instagram, tem muita informação lá também. Tem, como ele comentou aqui, o Diegão vai colocar na descrição no post aqui do podcast, do episódio. Já aproveita, né? Segue a gente também lá no Instagram, PodAction Brasil. E quem acompanha no YouTube, já deixa aqui também um comentário pra gente, né? Como é que tem sido o seu sono, né, Diegão? Pra gente ter uma ideia de como é que anda o sono do pessoal que nos acompanha. Essa eu quero ver. Vamos ver se estão dormindo 8 horas por noite, hein? É isso, meu povo. A gente volta semana que vem. Valeu, um grande abraço. Valeu.